Irmãos, boa noite. A paz. Desejo que o Senhor abençoe e sustente cada um com a sua paz. O tema que a gente quer tratar, então, nessa noite é isso que está aí. Águas profundas. E me fizeram uma pergunta hoje na hora do almoço. E a pergunta foi o seguinte: pastor, o que você vai dividir com a gente tem a ver, é como se fosse uma continuação daquilo que a gente trabalhou hoje pela manhã? E eu disse não. Mas depois eu fiquei pensando melhor, tem tudo a ver sim. É verdade. Tem tudo a ver porque a proposta de submergirmos em águas mais profundas, essa é uma expressão que está no texto bíblico que a gente vai ler. Ela é uma proposta de viver espiritualmente. Só para que você entenda, você que não esteve hoje pela manhã, existem 3 maneiras de você lidar com a vida, lidar com seus problemas, lidar com as questões da existência como um todo. Uma das maneiras é a carnal. Tiago capítulo 3 diz isso, que quando a gente vai lidar com as nossas questões de uma maneira carnal, essa sabedoria que nos leva a lidar dessa forma, que geram guerras, que geram divisões, que geram facções, ela é uma sabedoria terrena, carnal e demoníaca. A outra forma é a forma natural, que tem a ver mesmo com a nossa capacidade de refletir, a nossa lógica humana, a nossa condição de interpretar a vida e de perceber a vida como ela é e de dar conta dessa vida como ela é. Mas ela é meramente natural. Existe lógica, existem caminhos, existem possibilidades, mas ela é natural. Mas quando nós nos convertemos a Jesus, e lembrando aquilo que a gente falou hoje pela manhã, conversão é metanoia. Metanoia é uma palavra bíblica grega que significa mudança de mente. Então, conversão não está ligada primeiramente com as nossas condições emocionais. A conversão, ou morais, está ligada necessariamente, intrinsecamente, com a nossa condição de enxergar a vida. Como é que eu passo a perceber a vida, a decifrar a vida, a compreender as coisas que estão ao meu redor. Então a conversão diz respeito à mudança de mente. Então o convite para submergirmos a águas profundas, que é o tema daquilo que a gente quer compartilhar hoje com vocês, é um convite a pensar espiritualmente, a refletir espiritualmente, a ter experiências verdadeiramente espirituais na perspectiva de Deus. E tem algo que me parece ser estritamente significativo quando a gente pensa sobre tais experiências. São as nossas expectativas. Nós vivemos a partir de expectativas e de perspectivas. Todos nós somos assim. A gente inicia cada ano pensando, bom, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou proceder dessa forma. Você faz as suas leituras, as leituras das perspectivas. Elas podem ser perspectivas positivas, elas podem ser perspectivas negativas. Você pode olhar e de repente dizer o seguinte: bom, o ano está bom para eu investir nisso, para eu propor isso, para eu lidar com isso, e talvez você possa gerar grandes expectativas ou baixas expectativas, porque nós somos assim. Viver dentro da perspectiva humana, ela se resume a expectativas e perspectivas. Mas quando nós somos convidados por Deus a submergirmos a águas profundas, e aí, obviamente, há uma linguagem metafórica, e você vai entender por que dessa linguagem metafórica. Por que submergir? Nós não estamos em águas agora, é óbvio, né? Mas a ideia é de você se aprofundar no relacionamento com Deus, e não ficar apenas num nível no qual você assume o controle das coisas. Eu tenho medo de água. Eu tenho muito medo de água. Eu tenho pavor de água. Mas de vez em quando eu vou à praia. E quando eu vou à praia, né, eu entro bem aonde eu consigo mergulhar. Você já viu o mergulho de quem não sabe nadar?
Já. Você também já mergulhou assim um dia. É horrível, né? É um negócio espalhafatoso. Acaba sendo micagem até. É horrível. Seja numa piscina, seja no mar. Porque é mais ou menos isso que a gente faz com a vida. A gente vai na medida da nossa segurança, ou mesmo que eu ultrapasse a medida da minha segurança, daquilo que eu posso ter um certo controle, um certo domínio, uma certa perspectiva. Eu acabo muitas vezes me perdendo nela mesma. Então o convite é para entendermos que Deus nos convida numa perspectiva espiritual e não meramente humana, numa expectativa daquilo que Ele pode fazer e não daquilo que eu sou capaz de realizar meramente, a vivermos em águas mais profundas. Antes de entrar no texto ainda, deixa eu dizer por que isso faz muito sentido para mim, hoje, particularmente. O meu ano de 2017, eu trabalhei muito mesmo. Trabalhei intensamente e eu terminei o ano muito frustrado. E é interessante porque toda pessoa que trabalha, ela quer os resultados do seu trabalho. Todo esforço que a gente empreende em qualquer área da vida, nós vivemos na perspectiva ou com a expectativa de obtermos os resultados. E eu terminei muito frustrado, não foi porque eu não colhi resultados. Não foi porque eu não vi o fruto de todo o meu esforço, não foi porque eu não contabilizei, não foi porque eu não consegui destacar determinadas coisas que eu possa ter considerado em 2017 coisas legais, coisas boas, e nem foi porque eu enfrentei determinadas crises, determinados problemas com os quais eu tive que lidar em 2017. A minha frustração não foi por causa disso. A minha frustração foi porque quando eu termino o ano e vejo tudo aquilo, eu me vejo profundamente esgotado. E aí, aquele esgotamento me trouxe a seguinte reflexão: você corre para isso. Se você tivesse se colocado nas minhas mãos, se você tivesse se rendido diante de mim, você não estaria cansado, você estaria celebrando. Porque quando a gente colhe resultados, a gente celebra. Mas se você está correndo, mesmo que você veja alguns resultados e percebe que você está cansado, que você não se sente satisfeito, que você não se sente completo, acredite, esse esforço é teu. Esse esforço é apenas teu. Ainda que você faça isso em nome de Deus, porque o que vocês esperam de um pastor? Que tudo que ele faça seja em nome de Deus. E eu sou um pastor, e o que eu tentei fazer sempre foi em nome de Deus. E para ele também, não para mim. Mas quando eu percebi que em nome dele eu também estava fazendo coisas para mim mesmo. Para mim mesmo. E quando a gente corre em torno de nós mesmos, desculpe a expressão, é como o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Ele não sai do lugar. Então, isso que eu quero compartilhar com você foi o que Deus tratou profundamente comigo. E Ele disse assim: Albert, eu quero convidar você para águas profundas. Agora você vai entender por que essa expressão. Baseado no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. O texto que você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela. Certa ocasião, ele, Jesus, estava na praia do lago de Genezaré.
E a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como um púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nem um peixinho. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, Ainda assim, os barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Eu sou um pecador, o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação, ficaram boquiabertos. Então Jesus disse a Simão: não há o que temer. De agora em diante você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais, e o acompanharam. O que essa experiência, essa narrativa mostra para a gente? Nessa perspectiva do convite de Jesus para lançarmos nossas redes, para mergulharmos, para nos submergirmos em águas mais profundas. Principalmente quando você considera um contexto de que a gente está falando de gente que trabalha pra caramba, são os discípulos aqui, de que entende do que estão fazendo, eles não são ignorantes, eles não são pessoas que não sabiam o que significava o que estava fazendo, de pessoas esforçadas, porque o texto diz que eles trabalharam a noite inteira, de pessoas que conseguem ter uma percepção da vida dentro de uma lógica, de uma inteligência razoável, de uma condição de percepção da vida razoável, que podem decifrar ou interpretar os acontecimentos de maneira razoável. Por que Jesus chega para essas pessoas e as convida a lançarem as redes em águas mais profundas? Tenho comigo que foi exatamente porque eles estavam se sentindo como eu estava me sentindo. Após trabalhar pra caramba, cansado, muito cansado. E aí o que eu entendi, e que eu acredito que eles também entenderam, nesse estado de ter que ouvir essa palavra do Senhor Jesus: lancem as redes em lugares mais profundos. Eu acho que eles entenderam algumas coisas tais como essa. Primeiro, que é possível que a nossa experiência não seja suficiente. Sabe aquele negócio do tipo: deixa que eu sei fazer isso. Não, deixa que eu sei. Eu entendo disso. Não, eu já vivi tanto tempo, olha, já vi tantas coisas, olha, eu já pesquei muito, já pesquei em mar aberto, já pesquei em lago, já pesquei em... Como chama esse lugar que a gente vai pescar? Pesca e pague. Eu sou experiente. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é isso. Já viu 2 motoristas? Um ao volante e outro do lado, né? Cada um tem o seu jeito de dirigir, é fato, né? Mas você já parou para pensar como que o motorista que está do lado, que não está dirigindo, ele breca? Isso chama-se experiência. Mas traduzido por medo mesmo. Você já viu 2 cozinheiras da mesma cozinha tendo que fazer a mesma comida, tendo que lidar com as mesmas coisas? Não, eu costumo fazer assim. Você já viu como é que você
trabalha e de repente você tem ao seu lado um companheiro de trabalho para fazer exatamente as mesmas coisas e você tem uma metodologia, o outro tem uma outra metodologia. É isso que eu estou chamando de experiência. Eu estou chamando de experiência a capacidade que foi adquirida ao longo do tempo e que você pode dizer assim: ah, eu sei isso. Eu sei. Mas sabe, parou para pensar que há momentos que a experiência não é suficiente? Senhor, nós somos pescadores. E nós sabemos o que é pescar. Mas o resultado foi zero. E é interessante porque a pessoa experiente, ele diz e justifica até porque o resultado é zero. Ele trabalha, ah não, sabe por que não deu certo? Por causa do governo, claro. Afinal de contas, não deu certo por causa do outro, não deu certo porque foi a minha mulher, porque foi o meu marido, porque foi o meu filho, porque foi o meu pai, não deu certo por isso ou por aquilo. Nós sempre estamos, a partir das nossas experiências, dizendo por que não deu certo. Eu quero dizer que esse texto falou comigo, e eu espero que fale com você, que há momentos que a nossa experiência não é suficiente. Ela não dá conta. Mas esse texto também nos diz que as nossas especialidades não são suficientes. Senhor, nós somos pescadores e pescamos a noite inteira. Em outra palavra, nós somos especialistas nisso. Nós sabemos que a melhor hora para pescar é a noite. Nós sabemos que a forma como a gente vai colher o fruto do nosso trabalho é agindo dessa forma, porque afinal de contas eu me pós-graduei. Eu sou especialista, eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho aquele curso que foi me oferecido, eu falo tantas línguas, eu resolvo isso. Aliás, eu sou expert em fazer contas, ou sou expert, a minha expertise me dá a possibilidade de dizer o sim, de dizer o não. Mas há momentos que as nossas especialidades não são suficientes. Algumas pessoas, às vezes, elas chegam diante da gente com alguns currículos, ou com os seus currículos, e quando você olha para os seus currículos, você olha para ela e eles falam assim: caramba, esse cara é bom, essa mulher é capaz, porque é traduzido tudo aquilo que sabe fazer no seu currículo. E aí a gente pergunta: por que essa pessoa continua nessa condição? Por que continua aquela condição? Nossas especialidades chegam a um limite no qual elas não são suficientes. Às vezes, algumas pessoas me procuram como pastor ou como professor para ensinar ou para instruir em alguma coisa. E eu tenho que ouvir suas histórias e pensar nas questões que elas estão enfrentando. E aí eu fico pensando assim enquanto eu ouço. Na verdade eu fico orando enquanto eu ouço suas histórias, ouço suas questões. Eu fico perguntando assim: Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Não faço a mínima ideia. E talvez você possa pensar: mas como você não faz a mínima ideia, pastor? Você tem bastante tempo. Eu poderia dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu tenho 22 anos de pastorado, eu tenho mestrado em 2 áreas, eu estou fazendo uma outra pós-graduação agora, eu já preguei em tantos lugares, já estudei tantas coisas, já vi tanto isso, e aí eu penso assim: caramba, essas coisas elas não servem absolutamente para nada. Quando você tem que lidar com um coração que está ferido, quando você tem que orar por uma pessoa que não consegue mais crer para si mesma, quando você tem que aconselhar um jovem que se sente perdido, quando você tem que dobrar os seus joelhos pela sua própria família, pelos seus próprios filhos, e você, enquanto pai ou enquanto mãe, não consegue mais dar conta disso, a sua especialidade ou as suas especializações, elas não dão conta, elas não são suficientes.
Chega no dia seguinte, você está cansado e não tem o que comer. Esse texto me ensina quando todo esforço não é suficiente. Pescamos a noite inteira, ou tentamos. Há situações que o nosso cansaço físico, ele é apenas produto ou resultado da nossa tentativa e erro. Tentei de uma forma, não deu certo. Tentei de outra forma, não deu certo. Tentei de outra maneira. Poxa, mas eu fiz tudo certo. Eu li as orientações, li a cartilha, guardei os princípios. Eu tento fazer as coisas como se elas estivessem dentro de uma perspectiva meramente cartesiana, quadradinha. 2 mais 2 igual a 4, e aí eu fiz, como se fosse uma receita de bolo, como se fosse uma receita de um prato gostoso, e aí eu tento obter os resultados, me vejo, e aí eu falo assim, caramba, eu fiz tudo certo, por que o bolo não cresceu? Por que ficou mais salgado? Por que não deu a liga? Por que os meus investimentos não resultaram? Porque eu fiz a pesquisa, eu observei, eu fiz tudo direitinho, os meus esforços foram intensos. Porém, não foram suficientes. Imagine você, especialista, experiente, esforçado, olhando para si mesmo e percebendo, caramba, me sinto insatisfeito, me sinto incompleto, o que eu tenho que fazer? E aí você vai procurar um conselho e tudo aquilo que você ouve, você já sabe. Ah, disso eu já sei, isso eu já sei, isso aqui eu também já sei. Daí você deve se perguntar, possivelmente, eu pelo menos me perguntaria, né? Caramba, eu fui buscar ajuda e tudo que me aconselharam são coisas que eu sei. Não são coisas que eu sou ignorante. Não são coisas que eu não entendo. Não são coisas que eu não dou conta. Por que para mim não acontece? Por último, esse texto me ensinou que a minha compreensão sobre Deus pode não ser suficiente. Eu não estou falando com um auditório aqui que não sabe quem é Deus. Em alguma medida. Pode até ser apenas um conhecimento sobre, e não uma experiência com. Pode até ser. Mas de alguma forma é um conteúdo que você tem. Mas você já parou para pensar que você está sempre perguntando a respeito de Deus? E sabe quando você está perguntando a respeito de Deus? Quando você está perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que não isso? Por que não aquilo? E há momentos que dá a impressão que aquilo que eu sei de Deus não é suficiente. E não é que eu não saiba, eu torno a dizer isso, desculpe ser repetitivo, mas, peraí, o que eu sei a seu respeito não dá conta. Algo que sempre me perguntam é, se Deus sabe de todas as coisas, por que a gente tem que orar? Se Deus sabe de todas as coisas, por que a gente tem que pedir? Ele já sabe mesmo. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu não posso ir? Por que só de manhã? Por que só de noite? Por que durante a semana? Por que não pode ser de outra forma? Porque eu já sei quem Deus é, eu já tenho conhecimento, eu já entendo todas as coisas. Então, mas você já parou para pensar que tudo que você sabe de Deus não é tudo a respeito dele, e que por não ser tudo a respeito dele, não é suficiente o que você sabe para coisas, se você quer ultrapassar os limites do teu cansaço,
ultrapassar os limites da tua insatisfação, ultrapassar os limites das tuas perspectivas, ultrapassar os limites das tuas expectativas, ultrapassar os limites que são impostos pela vida, ultrapassar os limites que são impostos pela condição na qual você se encontra. Você já parou para pensar que tudo que você sabe de Deus também não é suficiente para isso? Me parece que a grande questão desse texto é que o ponto de convergência, o ponto de equilíbrio desse texto não é o ser humano. Eu vou passar um breve vídeo que eu gostaria que você visse antes da gente caminhar para o final dessa reflexão. O som. Deus se importa com você? Não. A verdade é que Deus não se importa com as pessoas. Eu me recuso a crer que nós podemos ter esperança nele. Você não vê? As brigas, o ódio, a violência irão um dia ver eliminados seus seguidores. Não se engane. Para realmente conduzi-la, um Deus amoroso não permitiria à humanidade tanto sofrimento. O que leva a gente a crer nele? Tolice. É tolice. Deus não vai ignorar continuamente o mal que as pessoas fazem? Deus não pode nos ouvir. Você está errado ao afirmar que Deus pode. Mas eu sei que nós podemos consertar as coisas do nosso jeito. Não seja tolo em pensar que Deus se importa. Deus se importa. Não seja tolo em pensar que nós podemos consertar as coisas do nosso jeito. Mas eu sei que Deus pode. Você está errado ao afirmar que Deus não pode nos ouvir. O mal que as pessoas fazem continuamente, Deus não vai ignorar. Tolice? É tolice crer nele? O que leva a gente a tanto sofrimento? A humanidade não permitiria um Deus amoroso para realmente conduzi-la? Não se engane, seus seguidores irão um dia ver eliminados as brigas, o ódio e a violência. Você não vê que nós podemos ter esperança nele? Eu me recuso a crer que Deus não se importa com as pessoas. Não, a verdade é, Deus se importa com você. A grande questão é que esse texto não é sobre mim ou sobre você. Não é sobre nós. Todos os nossos esforços não são sobre nós. É sobre Ele e o que Ele quer fazer em nós. Às vezes, nós tomamos as nossas expectativas e as nossas perspectivas e nos colocamos no centro de todas as coisas. E achamos que tudo deve girar em torno de nós mesmos. Numa maior ou numa menor medida, é assim que a humanidade caminha, é assim que nós, humanos, na nossa própria humanidade também caminhamos. Nós tentamos justificar nossas falhas, nossos erros, nós tentamos incriminar as pessoas ou o próprio Deus, nós tentamos de alguma forma dar conta das coisas e nos sentimos exaustos, cansados, fatigados, porque na verdade essas coisas elas são demais para nós. Deus nos convida, e esse texto que a gente acabou de ler em Lucas capítulo 5 é um convite de Deus, no qual nós não somos os atores principais, nós não somos, não é nosso enredo, não é nosso roteiro, é de Deus.
Na medida em que eu tento escrever o roteiro, na medida em que eu tento ser o ator principal, na medida em que eu vou me frustrar. E não vou me frustrar por não conseguir pescar um dia, porque pode ser que um dia eu pesque, outro dia eu não pesque. Não é isso. A questão é que tudo, toda vida, toda existência não é sobre nós, é sobre Ele e o que Ele quer fazer em nós. O que Ele quer fazer com você, meu irmão, minha irmã? O que Ele quer fazer na sua casa? O que Ele quer fazer no seu coração, na sua mente? O que Ele quer fazer no seu trabalho? Isso não significa não contar com a sua condição, com a sua inteligência, com as suas especializações. Não significa não contar com a sua experiência, mas significa que essas coisas, elas jamais darão conta daquilo que somente a graça de Deus pode fazer na sua vida e possibilitar e expandir e alargar, ou até mesmo quando você é capaz de ter quietude no seu coração, descanso para a sua alma, paz dentro de você mesmo, que não pode ser dado pelo mundo, porque esse mundo agitado te leva à competição, esse mundo agitado te leva a tentar mostrar garras o tempo todo para você sobreviver. E muitas vezes a gente traduz isso inclusive para a própria comunidade cristã. Parece que as comunidades cristãs estão afetadas por uma mentalidade, por uma cultura na qual Deus, Ele é um serviçal ao invés de ser o Senhor, no qual Deus é aquele que veio para nos dar aquilo que pedimos, ao invés de nós nos rendermos diante dele. Essa mentalidade maligna até faz com que fiquemos fatigados, cansados, exaustos diante de todas as nossas realizações. O texto, não sei se você prestou atenção nisso, conta que Jesus faz do barco o seu púlpito, e as multidões se achegam. E quando as multidões se achegam, Jesus quer alimentá-las, e Ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem: todo o meu esforço não foi suficiente essa noite, toda a minha capacidade, experiência não foi suficiente essa noite, todas as minhas especializações não foram suficientes essa noite, tudo que eu sei a teu respeito também não foi suficiente. Mas se o Senhor está dizendo para eu lançar as redes em águas profundas, isso não diz respeito a mim. Eu entendi que diz respeito ao Senhor e o que o Senhor quer fazer em mim. Então eu vou lançar. Então eu vou lançar. Eu termino trazendo uma fala do Erinoy. Em nosso mundo de solidão e desespero, há uma enorme necessidade de homens e mulheres que conhecem o coração de Deus, que mergulham em águas profundas de um relacionamento profundo, capazes de ouvir o que Deus diz, capazes de obedecer o que Ele manda, capazes de se alegrar com a presença dEle. E como a gente disse em uma das canções, eu me rendo aos teus pés, porque o Senhor é tudo o que eu preciso para viver. Absolutamente tudo. Tive a oportunidade de conhecer o Arlindo, esqueci o sobrenome dele. Ele foi um palhaço do SBT antigo. É Cruz mesmo? Barreto. Arlindo Cruz é o cantor, eu acho. Arlindo Barreto.
Ele foi o Bozo, o primeiro Bozo. Uma vez, conversando com ele, estava dando uma palestra para a gente, e ele contando todo o desenvolvimento da sua carreira, depois da derrocada e tudo que aconteceu, e como ele caiu numa depressão, e como foi difícil até que ele teve um encontro com Deus genuíno. E ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: eu aprendi que prosperidade é não ter nada e ainda assim não sentir falta de coisa alguma. Prosperidade é não ter nada e não sentir falta de coisa alguma. E aí eu fiquei pensando, por que eu terminei o ano de 2017 com o meu coração como se sentindo falta de muita coisa, mesmo com todo o esforço, com todo o empenho, com todo o trabalho, com toda a dedicação, com toda a seriedade, com toda a profundidade, todo o esforço meu, eu entendi que é porque eu estava fazendo em nome dele, mas para mim. E aí ele disse: Albert, não é sobre você. Não é sobre você, Albert. Seu ministério não é sobre você. Quando você prega, não é sobre você. Quando você ensina, não é sobre você. Quando você canta, não é sobre você. Quando você cozinha, não é sobre você. Quando você ganha o seu dinheiro honestamente, não é sobre você. Quando você estuda, não é sobre você. Quando você conquista, não é sobre você. Quando você viaja de férias, não é sobre você. Quando você vai para o exterior, não é sobre você. Quando você fica enfurnado dentro de casa, não é sobre você. Quando você casa, não é sobre você. Quando você tem filhos, não é sobre você. Quando você conquista as coisas, não é sobre você. É sobre mim e o que eu quero fazer em você. E por seu intermédio, é sobre mim, é Deus assumindo o centro. Por isso, quando eu comecei o ano de 2018, final de 2017 a 2018, eu disse assim: Deus, eu não quero ter expectativa alguma. E quando eu digo isso, não significa que eu não vou planejar, de que eu não vou me organizar absolutamente, que eu vou deixar o vento me levar, a vida me levar. Não é isso. O que eu quero dizer é que quando eu planejo, quando eu tenho expectativas, eu não me fecho, eu não me recuso dentro das expectativas humanas, das expectativas totalmente controláveis, ou da perspectiva que me dão positivas ou negativas. Eu olho para Deus e digo: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para fazer, eu não imagino e nem quero imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Talvez eu esteja num lugar andando simplesmente na rua, sem pensar, ou indo para um compromisso, e no meio desse compromisso, ou no meio desse caminho, o Senhor me mostra alguma coisa, o Senhor toca no meu coração, eu percebo o Senhor, eu percebo o que o Senhor quer fazer. Eu posso estar no campo de futebol, isso já aconteceu comigo, eu estava lá no estádio de futebol, aquela torcida vindo e voltando, e eu olhava o meu time ganhando, e de repente ao meu lado tinha alguém que precisava do amor de Deus, e eu pensei: Deus, o Senhor me trouxe daquele lugar para ficar aqui, só para ver meu time. Não, eu não trouxe você para ver seu time ganhar ou perder, eu trouxe você porque não diz respeito a você, diz respeito a mim, e as pessoas que eu quero que você fale, as pessoas que eu quero que você anuncie quem eu sou, não diz respeito às suas crises, não dizem respeito a você, não dizem respeito às indagações, às dúvidas, não dizem respeito a você, mas dizem respeito a mim. Quando você pode me buscar, você pode se dobrar, você pode se quebrantar, ou quando você pode brigar comigo se for o caso, mas você não pode jamais me esquecer, porque eu estou em todas as coisas, eu estou em cada lugar, eu vou aonde você está, não importa se você vai para o lugar mais alto, eu vou lá, se você vai para o lugar mais profundo, eu também
nem vou lá. Você não pode se esconder de mim, nem na luz, nem nas trevas. Luz e trevas para mim são a mesma coisa. Eu te vejo, não é sobre você, é sobre mim. Então eu disse: tá bom, Deus, eu me rendo. Eu me rendo. E assim como eu me rendi, eu queria convidar você que está entendendo isso a se render também. Então eu quero convidar você a orar junto comigo. Porque no nosso mundo de solidão e desespero, há uma enorme necessidade de homens e mulheres que conheçam o coração de Deus. E se render e se lançar em águas profundas é um convite a conhecer o coração de Deus. Se essa mensagem faz sentido para você, eu queria encorajar você, homem, mulher, adulto, criança, jovem, adolescente, a vir aqui à frente para a gente orar juntos. A gente vai cantar de novo a última canção, A Ti Eu Vou Clamar. E eu queria convidar você a sair do seu lugar enquanto a gente canta.